já convidar as pessoas que vão conversar. Aqui eu tenho recebido as questões que estão também no YouTube, então eu vou comentar com vocês, eventualmente também, e entre elas as pessoas estão pedindo para eu me apresentar, que eu não me apresentei. Então, meu nome é Karina Calife, eu sou médica sanitarista, trabalhei em gestão há muito tempo, sou professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, há alguns anos, no Departamento de Saúde Coletiva, e trabalhei na coordenação da atenção básica no município de Mauá, com o Gonçalo Vecina, que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado no município de São Paulo, fui coordenadora da Secretaria da Saúde da Mulher na Secretaria Estadual e na gestão Haddad trabalhei como coordenadora de saúde numa região em São Paulo. Então, estamos aqui para fazer essa conversa, iniciar essa conversa, e eu vou retomar uma discussão que a gente fez, começou a fazer, que em meio a essa crise sanitária, o nosso tema dessa segunda mesa, né, é a gente trabalhar a gestão, a organização e atenção à saúde na região metropolitana de São Paulo, propriamente dita, e ampliando um pouquinho do tema da vacina, mas articulando isso ao SUS, as ações da atenção básica à saúde, da especialidade, da vigilância em saúde, enfim, temos aqui as pessoas super conhecedoras desse assunto. Mas só para iniciar, eu acho que a gente trouxe aqui algumas questões bem fundamentais, que são, primeiro, o enfrentamento pelo governo federal da pandemia, que foi um enfrentamento que não foi só pífio, né? Mas foi um enfrentamento intencional, negligentemente intencional. Isso a gente não está falando da boca para fora, porque acha, mas porque a gente tem trabalhos que viram isso, trabalhos que apresentaram isso. Eu tenho sempre falado da querida Deise Ventura, porque eu acho que ela traz todos os marcos temporais que demonstram isso e que vão se articulando com o que o Cláudio, Gonçalo, Cidinha e Célia já trouxeram, que é essa grande questão que começa não com a pandemia, se agrava com a pandemia, mas desde o golpe, né, desde 2016, com toda essa questão da PEC da morte, com diminuição de financiamento do SUS. Eu acho que a gente precisa trazer isso para o debate, né? Além disso, a gente está falando do governo federal, mas não dá para não falar do governo estadual, né? Dizendo que a gente acabou de ter, por exemplo, agora, o desfacelamento, né? Desfizeram o comitê técnico que estava no enfrentamento à pandemia, que tinha mais de 20 pessoas, deixaram 7 pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que nos chama a atenção, porque era um certo, vamos dizer assim, uma certa barreira da ciência para lidar com as questões no Estado e, então, na região metropolitana também, como disse aí a Cidinha. E eu fiquei chocada, que eu já tinha visto isso, mas na hora que a gente escuta falando é mais ainda, né? Com essa questão de venda de vacina fora do PNI. Como é que é isso, né? Como é que você lida com uma coisa dessa nessa gestão aí? E eu vou trazer aqui um pouquinho também, como feminista, para a minha questão, para vocês olharem um pouquinho para isso, é o que está acontecendo com as gestantes nesse momento. A gente teve um descuido do PNI com isso, a gente tem morte de 8 em cada 10 mulheres que morreram por conta morte materna, né, ligada à gestação, aborto ou puerpério, 8 estavam no Brasil. Então, o que está acontecendo, além de todo esse desmonte que a gente vê? Vou passar para os maiores conhecedores aí nesse sentido. A gente tem aqui a ordem pensada, mas se vocês quiserem mudar, vamos fazendo isso. Eu vou pedir licença para ir fazendo os comentários, eventualmente, que cheguem do comentário para o pessoal que está participando estar junto com vocês. Então, primeiro o Gonçalo Vecina, depois o Cláudio e depois os comentários da Cidinha e da Célia, tá bom? Vamos lá. Gonçalo, está com você. Muito bom, muito obrigado, Karina. Obrigado também pelos elogios, imerecidos, com certeza. Eu vou fazer uma provocação rachadora, né? Vou fazer uma não, vou fazer um monte de provocações. Eu quero começar uma provocação bem genérica, que eu não vou mergulhar muito nela, porque eu já estou cansado de me chafurdar nela, que é a questão da cor do gato, né? Eu vi alguns comentários aí no chat que eu não consigo escrever nesse chat, não sei porquê, sou um idiota que não me entendo com essas tecnologias. Mas, de qualquer forma, tem uma discussão aí sobre a cor do gato. Para quem não entende, essa coisa das OS, não OS, etc. Mas só vou deixar aí. O que interessa a cor do gato desde que caçem ratos? Segunda questão que eu queria colocar a minha
A minha discussão toda vai ser partindo da premissa que acabou esse governo federal, este governo estadual, e que nós estamos num outro mundo. Eu quero discutir o depois. Agora não tem mais jeito. Então, discutindo o depois, é que eu coloco essa questão da cor do gato. E a segunda questão que eu quero colocar é que eu acho que tem 5 coisas que nós temos que fazer propostas. A primeira é essa discussão sobre a questão da atenção básica. Nós temos que completar a estruturação da atenção básica, sem ter a estratégia da saúde da família, que eu acho que é a mais adequada para a situação brasileira, nós não vamos conseguir dar nexo à organização da atenção à saúde na região metropolitana de São Paulo. Então, não dá para ter no município de São Paulo 40%, 45% de cobertura da atenção básica. Temos que aumentar essa cobertura. Nós temos que chegar pelo menos em 70%, 80% da população com estratégia de saúde da família. As unidades básicas de saúde tradicional são um desastre. Não tem saída mais para elas. Nós temos que mudar isso, tá? Mas temos que dar espaço. Como é que faz essa reengenharia? Eu não tenho respostas para isso agora. Segunda coisa que nós temos que discutir ainda nesse espaço da atenção básica é: temos que fechar as AMAs. O que no Brasil é chamado de UPA, e a Célia acabou de falar em UPA aqui também, né? A UPA é um fantasma que existe entre a atenção básica e o secundário e terciário, que não faz nada. Então, atende emergência. Não atende emergência. Quem atende emergência é um sistema de urgência e emergência. A UPA atende demanda. A UPA é o velho INAMPS, né? Que nós tanto tempo evitamos de inampizar a assistência, a atenção básica. Nós não inampizamos a atenção básica, mas criamos um monstro aí no meio que não serve para atenção básica e não serve para atenção diferenciada do secundário e do terciário. Temos que revisitar isso. Nós estamos jogando um monte de dinheiro fora sem resolutividade, sem agregar resolutividade, sem pensar em linha de cuidado, sem pensar em estruturação da assistência à saúde. Agora, é óbvio que a população gosta das UPAs, gosta das AMAs. Por quê? Porque o que ela não consegue resolver na atenção básica, que é a atenção à demanda, ela consegue resolver na AMA ou na UPA. A UPA que, afinal, acabou se transformando numa bengala, num instrumento auxiliar aí no atendimento à Covid. De certa forma, para isso a UPA serviu, num momento de emergência. Por isso tem que ser mexida com um certo cuidado. A segunda coisa, veja, 15% das internações realizadas no município de São Paulo são de não munícipes. 70% das APACs de oncologia do município de São Paulo são de não munícipes. Então, não dá para escamotear a necessidade de criar regiões demográficas, estruturando a demanda junto com a oferta que os municípios e o Estado têm. Não dá mais. No Brasil inteiro, este é um problema. E aqui, a região metropolitana, é um problema estúpido, porque a rede municipal, em diversos municípios da Grande São Paulo, existe uma rede municipal importante que não conversa com a rede estadual e vice-versa. E os munícipes, por que hoje nós temos 40% de absentismo, 40% de absentismo demonstrado das consultas agendadas nos ambulatórios de especialidade do Estado e do município? Porque não existe integração. Então, você marca a consulta para daqui a 6 meses eu já morri. Então, tem que repensar a região metropolitana como sendo uma área demográfica em que os limites cartoriais dos municípios, da fronteira dos municípios,
não podem ser entendidas da forma como nós estamos entendendo. Nós temos que pensar na mancha populacional e não no modelo de municipalização que nós levamos até agora, muito autárquico. A terceira questão, eu acho que está na hora da gente tentar resolver um pouquinho o problema do financiamento. Não vai vir dinheiro novo, não tem dinheiro novo. Nos próximos 10 anos, nós vamos continuar numa penúria desgraçada no SUS. E acho que no Brasil inteiro. Venha o governo que vier. Eu acho que, se for um governo muito bom, de esquerda e comprometido com a população, nós teremos a possibilidade de melhorar alguma coisa, mas vai ser gradativo. Enquanto isso, aonde é que nós podemos melhorar a atenção à saúde? Nós podemos melhorar a atenção à saúde nos espaços demográficos delineados para atender a população regional. Agora, para fazer isso, a gente precisa redirecionar os recursos disponíveis. Então, o dinheiro que vem do Ministério da Saúde não pode mais vir por AIH e por APAC. O dinheiro tem que vir para tomar a decisão de onde vai ser posto pelos gestores municipais e estadual. Então, temos que sair desse modelo. E temos que dar condição de, no nível local, loco-regional, os secretários municipais e estadual de saúde tomarem a decisão de realocação desses recursos, poucos que existem, mas vêm do governo federal. Eu acho que nós nunca vamos resolver o problema das UPAs, o problema dos hospitais de pequeno porte, se nós não tivermos como redirecionar o dinheiro que hoje está sendo utilizado de uma forma inadequada. Ninguém vai fechar uma UPA. Então, eu acho que temos que rever o modelo de financiamento, finalmente, né? De acordo com o que a Lei 8080 propõe, critérios epidemiológicos e demográficos para a distribuição desse recurso, e não a IH e a PAC. Temos que mudar o modelo. 4, nós temos que pensar rapidamente no que nós vamos fazer para não perder as capacidades que nós estamos tendo nesse momento de produzir vacina. Nós temos que conseguir dar sustentação à Fiocruz e ao Butantan, mas saindo desse fla-flu que nós estamos metidos hoje. É fundamental, existem muitas vacinas a serem produzidas no Brasil. Quem vai produzir a vacina de Ribeirão Preto? Quem vai produzir a vacina da FUNED com a Universidade Federal de Minas Gerais, que é uma vacina muito promissora? Não tem quem produzir. Não tem fábrica disponível para essas duas vacinas, que estão muito próximas de terminar, de iniciarem e, eu espero, terminarem seus estudos de fase 1, 2 e 3. Porque eu acredito na possibilidade da Versamune e da vacina de Minas Gerais. Acho que a vacina do Butantan, a Butanvac, vai ser aprovada também. A concepção dela é muito boa. Então, nós precisamos pensar nessa estrutura de fábrica. Tanto a Fiocruz, com o investimento grande que ela está fazendo de criar uma nova fábrica, não me lembro o nome do bairro lá no Rio, quanto aqui em São Paulo, o Butantan, que está criando uma nova fábrica, onde ia ser a fábrica de hemoderivados, e vai ter condição de fazer as vacinas que ele deixou de fazer, como hepatite B e difteria, e incluir a Butanvac e talvez, se quiser, continuar produzindo a Coronavac. Mas, para isso, tem que ter uma política pública na área de produção de imunobiológicos, coisa que nós não temos. Temos que retomar o Instituto Ataúfo de Paiva, no Rio de Janeiro, para produzir BCG. Mas eu acho que nós temos que ter uma política pública para a produção de medicamentos e outros insumos no Brasil, né? Isso foi descontinuado. Nós temos que retomar a proposta do temporão, que foi a única coisa inteligente que nós fizemos nesse meio tempo em relação a essas questões. E temos que aproximar o Ministério da Saúde do Ministério da Educação. A partir de 2026, nós vamos estar formando entre 30 e 40 mil médicos por ano. O que vai acontecer com isso no SUS? Como é que vai ser a operação
do Mais Médicos, com 40 mil médicos por ano a mais no Brasil. Como é que a gente vai montar um processo que permita inteligentemente a incorporação dessa massa de trabalhadores para o SUS? Como é que nós vamos criar os esquemas de educação permanente? Porque vai haver a necessidade de ter, de fato, uma educação permanente no SUS. Então, basicamente, o que eu queria provocar com essas 5 questões é isso. Muito obrigado. Muito bom, Gonçalo, obrigada. Vou passar direto para o querido Cláudio aí, que tem uma experiência enorme, trabalhou bastante também com todas as ações do SUS, na Secretaria de Vigilância em Saúde, na Anvisa, é pesquisador da Fiocruz. Cláudio, com você, querido, vai lá. Obrigado, Caim. Bom, eu sou aqui aprendiz do Gonçalo, da Cidinha, do Bira, então não, não vou me fazer de rogado. Primeira questão que eu queria perguntar é se nós estaríamos fazendo esse questionamento hoje em relação a uma necessária mudança do SUS sem a pandemia. Não sei. Acho que a gente vinha assistindo a um crescimento de problemas e a cronificação de alguns deles no SUS inermes, ou inertes, se preferir. Quando eu falo nós, é este campo mesmo de quem tem pensado, de quem tem refletido a saúde, etc. Eu achava que o Gastão ia estar aqui para nos falar mais sobre, talvez não com essas palavras, a cor do gato que o Gonçalo mencionou. Mas o Gastão é um dos caras que acho que há algum tempo tem trazido, ele está lapidando uma proposta que eu acho que a gente deve olhar com cuidado. Recentemente, acho que muitos devem ter visto uma apresentação dele sobre a reorganização dos trabalhadores, das formas de contrato de trabalho, da forma de contrato não, de gestão do trabalho, em outras palavras, do SUS, que traz junto não apenas a questão do trabalho, mas da organização do sistema como um todo. E acho que essa reflexão era necessária. Em momento nenhum eu vou dizer que a gente tem algum subproduto da pandemia que é bom. No entanto, a oportunidade que a epidemia nos traz de olhar com cuidado para algumas coisas é uma oportunidade importante. E aí eu vou lembrar algumas coisas. Bom, a pandemia em si, ela tem trazido aí uma valorização do SUS, do ponto de vista da opinião pública, etc. Mas o que a gente vai encontrar depois dela, na minha opinião, é o SUS em frangalhos. São as tarefas de juntar os caquinhos que vão sobrar ali, e pelo menos em boa parte das frentes que o SUS se organiza. Quer dizer, o Programa Nacional de Imunizações vai ter que ser revisto. A gente está vendo, assim, acho que a discussão anterior aqui nos ilustrou para questões gravíssimas do Programa Nacional de Imunizações, que não foram superadas, e nem é tão surpresa a gente pensar que é uma estruturazinha de nada que tem no Ministério da Saúde para gerir esse monstro. É uma coordenação geral para os iniciados, que fica abaixo de departamento, abaixo de secretaria, abaixo do ministro. Ou seja, é um terceiro, quarto escalão que responde por um programa deste tamanho no Brasil. Então, ou seja, é um monstro com uma cabecinha desse tamanho. A gente precisa rever isso. Estratégia de saúde da família, não há dúvida que ela já vinha sendo debilitada. Agora, o que restará dela? O PNI a gente já sabia também, já havia sido debilitado. Nós vamos enfrentar na próxima etapa do que a gente vive, espero que seja porque a próxima etapa possa ter esse nome, né, de se não um pós-pandemia, uma pandemia um pouco mais controlada, é uma herança de várias coortes, quer dizer, crianças que nasceram durante vários anos e que estão com a cobertura vacinal baixíssima. As crianças que nasceram no final de
de 2019, ao longo de 2020, ao longo de 2021, estão coberturas vacinais baixíssimas. E é muito difícil trazer de volta crianças que têm 2, 3 anos de idade para frequentar a unidade de saúde para pôr a carteirinha de vacinação em dia. Então, esta fragilidade que o Gonçalo apontou aí em relação ao sarampo, à poliomielite e tantas outras, não vou duvidar que a gente comece a ver pipocar mais casos de difteria, de tétano, quer dizer, de coisas que hoje não estão na nossa agenda por conta dessa fragilização. E, da mesma forma, todos os programas estratégicos que funcionam acoplados com a saúde da família vão ter que começar quase do zero, vão ter que recadastrar, vão ter que fazer novos screenings populacionais, assim, vai dar um trabalhão. Neste aspecto concreto, mas também em outras dimensões que foram perdidas, porque não foi do nada que o Sistema Único de Saúde ganhou, ao longo dos anos, capacidade de planejamento, capacidade de organização, de gestão, de negociação. Isso vai ter que novamente ser remontado. E remontar isso significa remontar num outro jeito, com outro ambiente político, com outros atores. Nós vamos bater cabeça de novo durante muito tempo até encontrar novos consensos. E eu vou entrar um pouquinho. Vamos lembrar, as condições políticas e sociais que nos permitiram chegar ao SUS estão dadas hoje, pensando que nós vamos reconstruir. Então, se nós construímos uma vez, tivemos condições políticas, econômicas, sociais para construir uma vez, e não é uma construção acabada, não preciso dizer isso, mas temos as condições políticas. Quer dizer, nós tínhamos um movimento sanitário articulado ao movimento democrático, a entidades setoriais fortes que traziam uma pauta de formulação e a entidades da sociedade civil que bancavam isso, particularmente o movimento sindical, o movimento de moradores, certo? Que traziam junto com suas reivindicações corporativas a luta contra a ditadura e a luta por mudanças. Podemos apenas lembrar como um exemplo que os sindicatos de médicos do país inteiro, praticamente, e conselhos regionais de medicina da época, na década de 70, estavam engajadas no renovação médica do movimento para implantar um sistema de saúde novo e, em geral, se contrapondo à ditadura. O cenário hoje é bastante diferente. E aí eu vou lembrar algumas coisas que o Gastão trouxe ali, da necessidade de construir bases sociais novas e movimentos e articulações com o movimento social de uma maneira diferente para pensar o SUS daqui para frente. E acho que existem condições para isso, acho que tem muitos movimentos emergentes, movimentos autônomos, movimentos de outros segmentos que não se expressavam da forma como acontece atualmente, que podem ajudar neste caminho, mas de um jeito que nós ainda não sabemos fazer. Vamos ter que aprender isso, vamos ter que aprender, inclusive, a rever de que forma se dão as novas representações. E aí eu queria pensar em algumas questões que estão colocadas, que acho que estão sobre a mesa para esta reconstrução. Uma primeira, que é fruto indireto da primeira coisa, do movimento político que eu falei, da construção do SUS, é a maneira como se dá a convivência público-privado, que, a meu ver, é inviável. Pensando estrategicamente no longo prazo, acho que o pacto, que não é um pacto, a regra de convivência que está dada hoje, ela é inviável, ela é regressiva, ela é predatória para o sistema público. Aquela impossibilidade de uma hegemonia clara na própria Constituição nos trouxe a esse hibridismo, em que nós temos hoje coisa muito forte da Constituição, que é o Sistema Único de Saúde, mas um retrato do financiamento em que menos da metade do recurso gasto em saúde no Brasil é dinheiro público. E temos diversos mecanismos que são estimulantes para a iniciativa privada.
Ou seja, aqui não é fazendo, demonizando a iniciativa privada, não é, mas é pensando naquilo em que eles disputam espaço político, disputam gente, disputam recursos, ainda que essa disputa não esteja clara. Mas hoje nós temos um sistema de financiamento que estimula as pessoas a irem para a iniciativa privada. Aqui é o sistema de isenções fiscais, quer dizer, de retribuição a quem paga médico particular, a quem paga plano de saúde, se unem às próprias fragilidades do SUS para afastar as pessoas. E acho que este é um dos problemas que a gente tem que encarar. Acho que tem que estar nesta pauta a interrupção destes mecanismos de transferência de dinheiro público, que a gente pode discutir, não, talvez esse dinheiro nem viesse para a saúde, isso é uma outra briga importante, mas é transferência de dinheiro público para financiar a rede privada. Uma outra dimensão, para mim, se refere à alma do sistema. Talvez, acho que o Gastão, quando traz, ele traz esta vida. Para existir um sistema diferente, pujante, tem que ter projeto. E hoje acho que há uma crise de projetos. O Gonçalo mencionou aqui essa questão das UPAs, e não sei se é AME ou AMA, né? Não estou em São Paulo há um bom tempo. Mas, lembrando, quer dizer, a UPA veio, na minha leitura, para resolver o problema do Rio de Janeiro naquela época. O temporão tinha que dar uma resposta para o Rio de Janeiro e achava impossível implantar a estratégia de saúde da família lá. Então, a UPA aparecia ali como uma resposta imediata, simpática, inclusive, porque resolvia o problema das pessoas. Mas depois, acho que houve uma gestão que mostrou que podia implantar a saúde da família lá, mas já estava feito estrago. Hoje a gente tem a upização do Brasil inteiro. E o problema, claro, não é ter uma porta para atender demanda espontânea, é ter uma porta que se descola do sistema, da organização do sistema de atenção, de estratégia da família e das suas vias que deveriam ser habituais, como desorganizadora e como certamente é um lugar por onde os recursos fluem com muito menos eficiência e menos controle. Então, além de projeto, nós vamos ter que resgatar lideranças. Resgatar não, construir novas lideranças. Entrar numa unidade de saúde hoje, na média, não vou falar das boas exceções e nem das péssimas, mas na média é deprimente. Porque não tem acolhimento, não tem... Assim, as pessoas entram esperando um não como resposta, e aí vão tentando ali negociar alguns sims parciais para conseguir resolver problemas que para elas, evidentemente, são muito importantes, que tratam da sua saúde, do seu bem-estar. Isso significa pensar na necessidade de gerar um novo engajamento. Acho que é mais difícil gerar um novo engajamento depois de uma destruição do que quando se constrói do zero. Então, acho que esse novo engajamento vai passar por uma exploração melhor das redes temáticas, por exemplo, vinculadas a cada um dos programas que funciona, saúde mental, hipertensão, DST, AIDS, câncer, etc. Redes temáticas com trabalhadores, com o pessoal dos centros formadores e com aqueles segmentos que se organizam de uma forma que a gente pode olhar e achar esquisita da sociedade. Por exemplo, associações de pacientes e familiares hoje estão ganhas para apoiar a indústria farmacêutica para pedir medicamento caro para ser incorporado. Nós não conseguimos estabelecer vínculos do campo sanitarista, vou chamar assim, com estes segmentos que, em geral, claro, tem de tudo, tem corrupção, tem de tudo, mas, em geral, o que junta as pessoas ali são necessidades comuns.
vamos ter que dar conta, certamente, dessa questão da coordenação, porque os estados se retiraram do seu papel, não apenas de prestação de serviço, mas de coordenação também. Às vezes me dá saudades aí no estado de São Paulo de pensar, puxa, como funcionavam razoavelmente aquelas, como é que é, CRIs e coisas que valham, que juntavam ali os gestores, os diretores de ERSA, tinha uma briga política danada e tal, mas tinha um campo ali para disputar. Faltava incorporar a participação social, faltava dar visibilidade. Acho que hoje nós temos mais ferramentas para isso, tem mais ferramentas para um monte de coisas que podem, acho que, ser conectados nessa coisa do SUS. Eu não me sinto habilitado minimamente para falar da região metropolitana, mas eu me sinto curioso, até para saber. Já houve região metropolitana, de fato, do ponto de vista político? Houve tentativas, acho que na saúde houve uma tentativa meritória lá, o Programa Metropolitano de Saúde, década de 80, novamente, se não me engano. Houve uma tentativa, o Bira, acho que é o grande artífice dessa tentativa que houve na gestão da Marta, depois tentou se recuperar isso a gestão do Haddad, de uma articulação metropolitana, mas não dá para enxergar o que acontece nesta metrópole como algo que diz respeito a um ente político ou a algum lugar de poder, de decisão, de articulação, de negociação. Não tenho dúvida de que tem que ter a presença do Estado nesse tipo de coisa, ainda que seja o Estado para ser combatido, mas como um ente articulador e que tem capacidade de coordenação em algum limite e que tem que ser cobrado também, pensados recursos diferentes que têm que ser dirigidos à região metropolitana. Agora, com certeza há uma dificuldade enorme, e aí eu não vou entrar nisso, o que significa juntar, não sei nem quantos prefeitos são atualmente, 30 prefeitos, sei lá, 20 e poucos prefeitos, com as cores mais variadas, e 39. Que é difícil... Como? Quantos? 39. 39 prefeitos. Pois é, com as cores mais variadas. Variam mais as cores dos prefeitos do que as cores do gato, né, Gonçalo? Eu vou encerrar por aqui com essas provocações e agradeço mais uma vez. Obrigada, Cláudio. Já vou passar para a Cidinha e para a Célia, sem deixar de comentar algumas coisas, né, para provocar aqui no debate de vocês. Um deles é a cor do gato, porque o Gonçalo provoca, provocando mesmo, né? Eu acho que a cor do gato pode até não ter diferença, mas tem muita diferença em relação à condução da gestão. Tudo isso que a gente está chamando de gestão única, né? Não única só, mas articulada. O que a gente vê hoje é cada unidade básica, por exemplo, no município de São Paulo, em algumas, serem conduzidas por sistemas de gestão diferente, entre coisas que numa tem a necessidade de comprovante de residência para tomar vacina, no outro não tem. Então, como é que você lida com isso em pessoas em situação de rua, ou outras considerações do nosso SUS universal, né? Então, talvez não tenha diferença a cor do gato se tem uma gestão que junto lide com isso, ou seja, que articule tudo isso e não deixe aí a gestão na mão de cada um. Acho que eu e a Célia passamos bastante por essa discussão no município de São Paulo, né, Célia, quando da coordenação de saúde. Então, essa é uma questão. Acho que a outra questão importante é a questão da conurbação, que tanto o Cláudio quanto o Gonçalo trouxeram, e essa conurbação sempre olhando também que não é só dos outros municípios para São Paulo, mas quando a gente olha, por exemplo, assistência ao parto, São Paulo também exporta assistência ao parto. Então, como é que você lida com isso? A questão desse novo desenho demográfico, né, Gonçalo? Se você está falando de regionalização, de articulação, acho que essa é uma coisa que as meninas podem lidar com isso também, e que região é essa, né? E quando a gente fala de novo desenho do SUS, financiamento, se a gente vai estar vivo para viver isso é uma questão que não precisa estar aqui, mas depois a gente conversa. E aí vou falar das duas questões que apareceram para vocês. Uma é a questão do Daniel Pérez. O Daniel Pérez diz que tem algumas questões problemáticas, que alguns lugares não têm hospital. Acho que a Cidinha também já viu aí que ele está falando do Guarujá, apesar da gente saber que o Guarujá tem. A Maria Maeno pergunta
como será a região, como está a saúde hoje na região metropolitana de São Paulo. Eu acho que essa é uma outra coisa que, se as meninas puderem comentar, né? E como é que é a questão da educação para financiar essa imensidade de privatização, como é que se lida com isso, como seria esse desenho. Vou passar para a Cidinha e em seguida para a Célia. Extremamente interessante os pontos que tanto Gonçalo como o Cláudio Mairovich colocou. Lógico que eu não tenho a menor condição de esgotar todos. Eu vou tentar passar rapidamente por cada um e aí depois a gente vai ampliando o debate. Eu concordo totalmente com o Gonçalo, né? Não tem como organizar o Sistema Único de Saúde se não tiver uma atenção básica organizada. E o caminho que o Brasil escolheu, que é um caminho absolutamente singular de jabuticaba, foi a estratégia da saúde da família, que vinha sendo com uma morosidade muito grande, vinha tendo uma expansão no Brasil inteiro, inclusive no estado de São Paulo. Aí apareceu uma pedra no caminho, uma pedra monstruosa, que não dava para ultrapassar, que era a falta de médicos para atender na atenção básica. Os médicos não queriam trabalhar nos municípios pobres, distantes, nas aldeias indígenas, nas periferias das grandes cidades. Não vou nem entrar no mérito se isso está certo ou errado, né? Porque a violência na periferia de São Paulo é uma coisa, por exemplo, brutal. E aí teve uma medida política extremamente corajosa, que onde eu posso, eu canto em versos e prosas, que foi a decisão da criação do programa Mais Médicos. Não havia condições políticas, técnicas, financeiras de resolver isso no município. E não tinha como expandir o programa de saúde da família sem médicos para trabalhar 40 horas nas equipes. E nós não achamos que o médico é o único profissional importante na equipe da atenção básica, mas nós também não defendemos equipes sem médicos. Né? Nós defendemos equipes multiprofissionais com médico, enfermeiro, se possível com psicólogo, assistente social, nutricionista, o fisioterapeuta. Daí o Brasil enfrentou esse problema, criou o programa Mais Médicos, dando prioridade para os médicos brasileiros, mas não preenchia as vagas. A gente já sabia disso. Antes do Mais Médico, tinha município em São Paulo que já estava pagando R$20 mil de salário para um médico há 7, 8 anos atrás. Isso é incompatível com as receitas do município. Então, o governo federal, através da presidenta Dilma, numa guerra brutal com o Congresso, com Mandetta, com Caiado, esse bando de gente que estava no Congresso, ela conseguiu fazer a lei, conseguiu fazer a cooperação com Cuba através da OPAS, e pela primeira vez na história da atenção básica no Brasil, a gente teve médico em Bugaçu, em Mauá, em Diadema, na periferia da cidade de São Paulo e por esse interior afora. Então, esse foi um passo que podia, né, Gonçalo, ter, se tivesse continuidade, a gente estaria hoje, do ponto de vista da atenção básica, numa outra condição. O que aconteceu? Vem o Mandetta, cria uma outra lei, não extingue a anterior, mas toma uma decisão cruel, que é fazer editais excluindo as grandes cidades desses editais. E um exemplo que ele dava em todo o debate, eu fui em inúmeros debates com ele pelo COSEN em São Paulo, ele dava o exemplo, sabe de onde? Do Guarujá, da Baixada Santista. Imagina, uma das regiões mais ricas de São Paulo, ele dizia. Para que precisa de médico? É só quem não conhece o Guarujá para achar que o Guarujá é rico. A orla do Guarujá é rica, mas a periferia, a Baixada Santista, é pobre. São Vicente é pobre, Cubatão tem uma situação difícil do ponto de vista da saúde. Então, interrompeu um programa fundamental, que era um programa de locação de médico em unidade básica de saúde. Uma coisa que muita gente não sabe, lógico que todo mundo que está nessa mesa sabe, mas muita gente não sabe, o programa Mais Médico ele tinha 3 eixos. Tinha o eixo da locação emergencial, que é essa do programa Mais Médico, tinha um eixo fundamental, que era uma reorganização da residência médica, de tal forma que todo médico tinha que fazer 1 ano de residência na atenção básica.
Lógico que, para isso, os municípios teriam que ser preparados, as UBS tinham que melhorar, como diz o Cláudio. Não é possível você entrar numa UBS e a ambiência ser totalmente contrária a tudo que a gente acha que tem que ser. E o outro eixo era um robusto programa de integração ensino-serviço. Esses dois eixos acabou, não tem mais. Residência nem se fala nessa possibilidade. O COAPS, né, que era esse contrato de organização e integração ensino-serviço, nós conseguimos fechar 6 em São Paulo, com o apoio do COSENS, mandamos para o Ministério, ninguém nunca mais respondeu, porque esses COAPs seria parceria, inclusive com as faculdades privadas, né, porque essa expansão de vaga que o Gonçalo falou, né, Gonçalo? Em grande parte foi faculdade privada, né? Não foi aumento de vaga pública. E aí teria que ter todo um trabalho de integração dessas novas faculdades com a gestão municipal e com a atenção básica. Isso tudo parou. Virou só faculdade para cobrar 5, 6, 7 mil reais de mensalidade, sem essa integração importantíssima que deveria ter. E aí o segundo golpe fatal na atenção básica, especificamente na estratégia da saúde da família, foi a vinda do programa Previne Brasil, que um professor de Pelotas, um estudioso aí das questões da atenção básica, mas o modelo dele era inteirinho baseado no modelo inglês. Essa construção de 15, 20 anos que a gente tem no Brasil, essa saúde da família que não é nem a cubana, nem a inglesa, nem a canadense, que é a nossa, que tem a gente, ele simplesmente desconheceu. O Previne Brasil é um golpe contra a estratégia da saúde da família enorme, porque ele acabou com o piso de atenção básica fixo, né, que era per capita, e acabou com a diferenciação financeira das equipes de saúde da família e da atenção primária. E como diz o Gonçalo, as equipes de atenção primária que não conseguiram se reorganizar para a estratégia de saúde da família, elas continuam, tem lá uma equipe de médico e enfermeiro e uma população que não é cadastrada, que ninguém conhece as condições de vida, que não, né? Então, eu acho que não dá para falar da atenção básica. Está perguntando se eu estou falando do Erno. É do Erno, assim, eu não sei falar o sobrenome dele. Então, assim, eu acho que é isso que o Gonçalo falou, temos que retomar. Se na hora que acabar esse governo genocida e a gente tiver que enfrentar todos esses desafios que o Cláudio falou, a gente vai ter que enfrentar o desafio de retomar a discussão da atenção básica em outros moldes. E aí eu acho que isso se vincula, viu, Gonçalo, com esse questionamento que você fez. Vai ter um aumento enorme de médicos formados nessas faculdades que teve o número de vagas ampliado de uma forma muito significativa. Qual é o projeto do Estado brasileiro, né, brasileiro do SUS para esses médicos? Vamos retomar essa ideia de ampliar o número de vagas de residência médica até chegar num ponto que o número de vagas de residência seja igual ao número de egressos das faculdades de medicina e ter uma obrigatoriedade de que eles passem nas unidades básicas de saúde por 1, 2 anos? Se sim, o que a gente precisa fazer para que isso seja bom para o SUS e seja bom para esses médicos? A gente não pode obrigar eles a passar na atenção básica e a experiência ser tão desastrosa que nunca mais ele quer saber do SUS. É o contrário. A gente quer, como se diz, ganhar corações e mente desses médicos para eles ficarem no SUS, ficar na atenção básica, ficar na estratégia de saúde da família, aprender a trabalhar em equipe, trabalhar no território. Então, acho que isso que você falou, eu concordo plenamente. Agora, não é simplesmente ter mais financiamento para as equipes de saúde da família. Tem várias iniciativas que, se não vier juntas, né, essa de rever a questão da residência médica, vincular os médicos através do que estava lá num dos eixos do programa Mais Médico, tem que ter um programa de educação permanente. Eu, apesar de já estar passando dos 65,
estou absolutamente deslumbrada com essas possibilidades de educação permanente. Eu só quero agora fazer web, live, web encontro, a possibilidade de trabalhar com esses médicos. Agora, cadê as universidades, Gonçalo? Como é que a gente vai contar com a expertise, com a capacidade da USP, da Unifesp, da Unesp, da Unicamp, para entender esse povo a fazer clínica, fazer saúde pública, fazer saúde coletiva? Gestor não dá conta disso, não. 400 municípios do estado de São Paulo têm menos de 20 mil habitantes. O gestor não tem nem, na maioria das vezes, governabilidade para conversar com o médico. Isso tem que ser um programa do Estado brasileiro, com apoio das universidades, com apoio da UNASUS, do Ministério. Eu estou falando só do primeiro ponto, Gonçalo. Na hora que for para me cortar, pode cortar, Karina. Agora, outro desafio enorme do SUS é essa questão da regionalização. Desde 2006, 2007, quando foi feito o pacto de gestão, ou seja, há 14, né, 15 anos, que a gente está patinando nessa questão da regionalização. Aqui em São Paulo, a gente não conseguiu, a Célia acompanhou isso de perto, fazer o tal dos planos regionais integrados, que é isso que você falou, juntando gestor municipal, o Cláudio falou nisso, e tem que pensar isso de um outro jeito. Aí a gente fala das regiões metropolitanas, para entrar no tema do nosso debate. O estado de São Paulo tem, acho que, meia dúzia de região metropolitana, né? Acho que é São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Rio Preto, que eu nem sabia que era região metropolitana, fiquei sabendo esses dias. Agora, esse desenho das regiões metropolitanas, que é uma definição do governo do estado, nem sempre coincide com a tal das regiões de saúde que foram criadas, no caso de São Paulo, né, em 63 regiões de saúde, que foram criadas em 2007 e 2008. E por que esse desenho das regiões, naquele momento, foi interessante? Porque havia, tanto da Secretaria de Estado, lá com o Renilson, né, o adjunto, como por parte da direção do COSENS e do Ministério da Saúde, diga-se de passagem, um forte empenho para fortalecer a regionalização. Então, essa história da tripartite, o Ministério, que é o pacto de regionalização, o Estado de São Paulo apoiou, os municípios se engajaram nesse processo, desenhou a região, só que tinha que ter um monte de desdobramento, tinha que ter a tal da programação das ações de saúde atualizada, tinha que ter sistema de informação, nada disso aconteceu. A Secretaria de Estado, ela está sem condições de coordenar e fazer projeto. Hoje, a gente não tem essa capacidade de organizar as regiões de saúde que a gente, por exemplo, lá atrás, a gente conseguiu fazer. Então, esse é outro desafio enorme. E aqui em São Paulo, a situação fica mais complicada ainda, né? Primeiro que, com poucas exceções, os governos municipais da cidade de São Paulo não têm esse interesse em trabalhar de uma forma regional. Não tem. Eu sempre falo que o único secretário municipal que participava da CIB era o Gonçalo. E a única secretária adjunta que participava da CIB é a Célia. Não é porque vocês dois estão aqui, não, mas é verdade. Eu nem conheço o Edson Aparecido. E eu estou todo dia no COSENS, só conheço porque eu vejo ele na televisão. Então, o município de São Paulo, ele não tem um projeto de se articular com os outros 38 municípios da região. Até porque são municípios que têm Guarulhos, São Bernardo, Santo André, Osasco, grandes municípios, mas tem município muito pequeno, município muito pobre. A região de Franco da Rocha é um vazio assistencial quase igual o Vale do Ribeira. Tem uma proposta de organização de CACOM e UNACOM no estado de São Paulo, que lá tinha que ter 4, não tem nenhum. Paciente com câncer da região de Franco da Rocha vem tudo para São Paulo. Então, assim, a gente está muito, mas muito atrasado nesse processo de regionalização no estado inteiro e aqui na região metropolitana de São Paulo, acho que tinha que ter um forte protagonismo do município de São Paulo e dos gestores municipais do conjunto
dos outros municípios. Acho que a Célia, que ficou aqui no município de São Paulo um período curto, mas ficou, né? Mas agora está em Mauá, já esteve em Mauá outras vezes, ela sabe o que significa a inexistência de uma coordenação regional. A Maria estava perguntando como é que está a regionalização. Maria, tem norma, tem uma norma, quando foi feita a regionalização, que criou uma comissão, um comitê, que deveria articular todas as regiões de saúde que compõem a região metropolitana. Tem até nome de mulher, chama Carmen. É um comitê de articulação das regiões aqui da Grande São Paulo, que deveria ter representação da CIR, se reunir a cada 2 meses para discutir principalmente as questões que são comuns à região metropolitana. Pergunta a Célia, quantas vezes? O COSEN de São Paulo, particularmente a assessoria, desde, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, fez um esforço danado para isso acontecer, mas não acontece, é muito difícil. Então, acho que esse desafio, só para terminar minha fala, que eu já falei demais, esse desafio que o Maierovic coloca, né, a gente teria que ter um exército, né, de sanitaristas, de militantes, de gestores e de trabalhadores capaz de, no século que nós estamos, que não é o nosso, né, Cláudia? Com as ferramentas que hoje tem de planejamento, de TI, de educação permanente, arregaçar as mangas para reconstruir esse SUS, que eu concordo com você, ele está praticamente... ele vai estar totalmente destruído. A Karina tocou num ponto que é fundamental, né? A questão da saúde da mulher no estado de São Paulo, no país, o aumento da mortalidade materna, a diminuição dos preventivos do câncer ginecológico, o aumento da sífilis congênita, nós vamos conviver com tudo isso, agora que acabar a pandemia. Nós estamos fazendo uma discussão sobre a rede de atenção oncológica no estado de São Paulo, eu acho que vai aumentar bastante morte por falta de diagnóstico precoce e falta de atendimento, que a gente sabe, né? Uma das principais patologias, tanto do ponto de vista da morbidade como da mortalidade no estado de São Paulo. Não está se fazendo diagnóstico precoce, não está se conseguindo fazer o tratamento em tempo oportuno. A rede de oncologia no estado de São Paulo e na região metropolitana, ela já era absolutamente insuficiente para dar conta em tempo oportuno dos casos novos e dos casos em acompanhamento. Com a pandemia, com certeza, essa situação piorou, né? Então, acho que a gente tem muito desafio pela frente. E esses desafios ficam, eu acho que, muito exacerbados numa região que nem a região metropolitana de São Paulo, que tem uma rede assistencial robusta, potente, mas desarticulada. O Estado, que é uma coisa também estranha, né? Porque quando era o PT que estava na prefeitura de São Paulo, a gente falava assim, a falta de articulação é por problemas políticos e ideológicos. Agora é o mesmo partido e continua também tudo fragmentado, né? Então, acho que são muitos desafios e acho que vocês colocaram vários pontos fundamentais que eu tentei discutir aqui um pouco, mas também acho que é coisas para um debate bem mais aprofundado. Obrigada, viu, gente? Acho que falei demais, né, Karina? Desculpa. Não, tudo bem, tá? Acho que você é fundamental sua fala, Cidinha. Vou já passar diretamente para a Célia, em seguida vou ter uma fala do Bira, e depois eu leio as questões e rodo igualmente o tempo para vocês todos finalizarem e comentarem, tá bom? Célia. Então, aqui, na base dos depoimentos, né, esse novo modelo aí do programa Mais Médicos tirou 16 médicos do município de Mauá. Nós não conseguimos ter escolha de vaga. Ninguém quer vir trabalhar em Mauá por conta da periferia, né? Apesar de fazer parte da região metropolitana de São Paulo, da região do ABC, está, né, na micro-região mais pobre do lugar. E aí, eu queria aqui também, assim como o Gonçalo colocou algumas questões bem provocativas, eu queria colocar... Como é que a gente fala, Karina, de tentar, né, ter uma forma mais uniforme, não ter tanta privatização, se a gente não sabe, eu pelo menos não sei, desculpa, né? A gente não tem, né,
uma forma potente de atacar a lei de responsabilidade fiscal que nos engessa, né? E aí, saúde, vocês sabem, é prestação de serviço. Como é que a gente contrata com lei, né, que não pode fazer concurso, que não pode isso, não pode aquilo? Além do que, a história do congelamento de recursos, né, gente? Por tantos anos, acho que por isso que o doutor Gonçalo falou que só vê perspectivas daqui a mais de 10 anos, né? Então, a gente vai aí passar por esse sofrimento importante. E eu queria só que a gente repensasse se ainda é possível sonhar na questão da regionalização, onde a gente possa discutir regionalmente até as emendas impositivas, porque o que a gente vê hoje é município rico ganhando um monte de dinheiro de emenda que não sabe nem o que vai fazer, e município pobre, que talvez não tenha a mesma força política, nem receber emenda, e faz parte do orçamento, né? Então, essa questão do orçamento está tão desestruturada que é difícil, é muito difícil fazer saúde, né, do jeito que a gente acredita e com a necessidade, que eu concordo, que o doutor Vecina disse, com a necessidade de expandir a atenção básica, porque só assim a gente pode realmente provocar uma melhor qualidade de saúde. Isso acho que é consenso entre nós. Eu só queria também colocar uma experiência que eu avalio de certo sucesso aqui e que contribuiu tanto para a atenção básica quanto para a rede de urgência e emergência com relação a UPAs. As UPAs são, para nós, um equipamento importante dentro da rede de urgência e emergência. Ela não está solta, né? Ela faz uma relação com a atenção básica quando necessário, porque os pacientes que lá passam são classificados e a gente tem todo lá um processo de tentar fazer com que as pessoas entendam aquele equipamento, e ela também propicia que o hospital seja um canal de melhor atendimento para pacientes referenciados. Então, trouxe, no nosso ver, trouxe uma coisa boa, podendo realmente o SAMU ter também uma possibilidade de melhor avaliação para usar a urgência hospitalar de uma forma mais forte. Eu acho que é importante, né? Essa rede que foi criada com as UPAs. Pode ser transição quando você tiver uma saúde, uma atenção básica forte, importante, de realmente uma responsabilidade daquela equipe pelos seus munícipes. Mas hoje ainda acho que é necessário, até pela cultura do nosso povo, de achar que o serviço que funciona 24 horas é talvez importante no pedaço que ele mora. Então, eu tenho tido algumas, e principalmente, viu, no processo da pandemia, elas se mostraram realmente potentes. Nós temos UPAs com 14 leitos e divididas, né? Conseguimos dividir, deixar 6, 7 leitos para COVID, alguns leitos para pacientes não COVID, enfim. E hoje elas seguram também algumas questões importantes, o paciente pode ficar em observação algum tempo, enfim. É assim, é tanta falta, eu acho que de serviço, né, que a gente vai se adaptando e mostrando que algumas redes pensadas são importantes, sim. Então, acho que é uma experiência aí para a gente poder discutir. E eu queria muito, né, poder participar da discussão da questão do modelo de gestão mesmo, né? Em qualquer conferência, a gente está saindo agora de uma conferência municipal, esse assunto é tão discutido, né? A moçada achando, e eu também defendo, né, a carreira pública, acho que eu sou uma pessoa que fui aposentada no serviço, acredito nisso e tal, mas também, né, desse lado de gestão e com essas questões que coloquei para vocês, às vezes a gente fica engessado mesmo, como é que faz isso? E outra coisa, acho que a gente precisa discutir também, para os municípios que desejam, como é que a gente faz a reversão desse modelo? Né? Como é que se estabelece alguma coisa nesse sentido? Né? Acho que são
questões que estão na baila sempre, em qualquer conferência, em qualquer discussão. Acho que são pontos importantes quando a gente discute o SUS que queremos, né? O SUS de todo mundo. Enfim, eu quero até me despedir de vocês, né? Eu tinha comentado com a Karina, eu preciso sair, estou com um compromisso aqui, mas eu quero dizer de novo, muito obrigada, vou ver se eu consigo ficar um bocadinho para escutar comentários da minha fala, e dizer para vocês que é sempre um prazer, contem comigo quando precisar de alguma coisa, espero ter colaborado. Beijo grande. Muito obrigada, Célia. Eu vou passar direto a palavra para o Bira, só dizer que as pessoas estão mandando várias perguntas. Quando o Bira acabar, eu leio as perguntas e devolvo para o Gonçalo e para o Cláudio para a gente finalizar, pode ser? Vai lá, Bira. Veja, na verdade, são algumas perguntas a todos que estão presentes aqui no debate, eventualmente assistindo também. Eu, pessoalmente, tenho há muitos anos pensado sobre essa questão do arranjo da região metropolitana. E é uma coisa difícil. O Estado, quando criou as regiões da Baixada, de Campinas, Sorocaba, Vale do Ribeira, de São Paulo, o formato dessas regiões são formatos que não permitem poder de decisão aos prefeitos que participam daquele conselho de gestão. É um arranjo que não tem recursos, orçamento, então o prefeito participa daquilo, é meio perda de tempo, porque lá se discute coisas que não se decidem para valer. Eles continuam não podendo construir uma ponte que liga um rio de divisa, 2 municípios não podem sentar junto e falar, olha, vamos dividir o orçamento e os custos dessa ponte para as pessoas passarem a pé, ou de bicicleta, ou de carro. Isso depende do Estado. Então, é um desastre. Isso, os governos do Estado fazem isso porque eles preferem manter o monopólio dos recursos e as negociações diretas com cada município no Estado inteiro e, portanto, também com os 39, no caso, a nossa região metropolitana. Além disso, os prefeitos têm um interesse também limitado de pressionar, especialmente em algumas áreas que, para mim, seria muito estratégico, gestões metropolitanas. Por exemplo, a área da destinação final do lixo, ou seja, e preservação ambiental, ou seja, como é que nós articulamos a região, compensamos municípios, como é que nós trabalhamos, otimizar os custos de coleta e de destinação final, vai sem aterro, não vai, porque cada prefeito tem interesse em fazer o seu contrato de lixos, enfim, é um desastre. A mesma coisa de transporte, cada prefeito quer fazer o seu contrato com a empresa de ônibus intramunicipal, isso não tem um sistema articulado metropolitano, metrô, trens, enfim, que otimizasse, jogasse dinheiro para valer, para otimizasse o recurso, para poder melhorar o transporte sobre trilhos e mesmo sobre pneus na região, para tornar mais rápido e ágil, corredores qualificados. Mas na área da saúde, tudo bem que tem interesse, mas a minha expectativa e a impressão é que tem mais controle, mais engessado os mecanismos de gasto, não é que não tenha corrupção na área da saúde, também tem. Tudo quanto é área, isso não existe possibilidade de controle 100%. Mas, nesse quadro da pandemia, do SUS, se a gente pudesse pensar, como é que eu converso com os 39 secretários de saúde, com os 39 prefeitos, para organizar, pensar a estruturação de um sistema. O SUS, quando foi erguido formalmente, ou seja, os seus preceitos inseridos na Constituição, depois na lei orgânica, não sei se é o nome esse, do SUS, ele se baseou em movimento político, conceitual, mas em experiências concretas que municípios fizeram. Antigos, Montes Claros, Penápolis, Piracicaba, Bauru, tem várias experiências que foram se juntando com a formulação política que as faculdades de saúde pública, o Departamento de Medicina Social, os movimentos de saúde amplos, isso se juntou tudo.
E a expectativa é que aqui com esse Instituto Walter Bezerra, esse tema pudesse ser debatido como uma escola de sociologia e política, e o tema da saúde é um tema de interesse social, de sociologia, de política, digamos assim, é que nós passássemos a, por exemplo, conversar com futuros secretários, com conselhos municipais de saúde, cada dos 39, a ideia é ter rodadas que possam ouvir essas pessoas e estimular. É claro que isso é um processo, como uma escola, não somos nós que vamos fazer isso, é evidente. Pequenininha, nós somos uma escola micro, né? A ideia é que esse debate se procede ou não procede. Essa que é a discussão, a provocar o convite a vocês, procede essa pensata ou isso atualmente é um diversionismo que nós temos tantas outras coisas, né? Então, a ideia é que nós funcionássemos como um provocador dessa conversa, sem nenhuma pretensão de sermos os formuladores e nem vamos organizar nada, a não ser conversas, encontros, eventualmente algumas pesquisas que os alunos da escola poderão ser estimulados a fazê-lo, né? Então, é isso que eu acho que interessaria para a gente, que interessa, pelo menos é o que está motivando um pouco. Uma outra coisa, esse debate, eu acho que foi uma falta o Gastão, uma pena, porque ele tem opiniões diferentes sobre alguns aspectos, acho que a gente tem que enfrentar essa discussão, que é mais adequada, e está aberto às construções que ajudem a reforçar o sistema de saúde, mas a necessidade de qualificar e como fazer isso tem que partir muito também das administrações municipais. Eu vejo isso, porque eu tenho feito um esforço pessoal de tentar discutir, por exemplo, com os centros de referência ao trabalhador e colocar à disposição, no caso lá do trabalho, para poder participar, discutir, ajudar, fazer curso, enfim. E é muito difícil, há uma dinâmica local das unidades, a organização dos serviços não é feita de uma maneira preparada para demandar da Unifesp, da Botucatu, da Unicamp, enfim, organizadamente. Olha, eu estou precisando aqui, essa pressão precisa aumentar. Hoje ela está nascendo um pouco, no caso da Universidade de São Paulo, aqui do HC, por exemplo, eu trabalho, mais de uma necessidade do hospital terciário encaminhar pacientes para a rede, porque está lotado, precisa abrir vaga, não tem vaga para várias doenças, eu não consigo, vocês não conseguem encaminhar um paciente para ortopedia aqui do HC, para fazer uma prótese de quadril, ou um procedimento menor, mas que precisa fazer em algum lugar, porque está lotado, assim como várias. E aí há um esforço, atualmente, por exemplo, de você fazer teleconsulta, etc. Agora, os municípios precisam saber eles definir o que é necessário, o que nós queremos, eles criar demanda mais rápida, pressionar essas universidades a dar a contribuição dela para o sistema de saúde do Brasil, no caso da cidade de São Paulo, para a região metropolitana. Isso ainda eu vejo como tímido as conversas nessa direção. Então, era essa... Desculpa, não estava previsto para falar, mas eu quis meio fazer essas considerações aí, porque acho que... Enfim, para vocês pensarem. Um abraço. Obrigado. Obrigada, Bira. Rapidamente eu vou ler aqui juntar o que foi colocado. A Sônia Rotins, que vai falando dessa coisa de centralidade no modelo médico, como é que a gente poderia fazer isso de outra forma. A Maeno também fala um pouco da atenção primária com essa questão multidisciplinar. A Rosângela parabeniza e gosta muito de todas as falas e tudo mais. E também a Rosângela pede para fazer comentários em relação à integração da saúde digital nos processos de trabalho, né? Que com essas fronteiras que não tem, então, não teriam fronteiras regionais. E a Maeno também finaliza dizendo que tem que derrubar a PEC 95, e como é que se trabalha com isso, quais são os destinos dos recursos públicos para essa situação. De uma forma geral, é isso. Eu vou passar para o Gonçalo direto, em seguida para o Cláudio, e a Cidinha também, e a Célia, se quiserem comentar depois, a gente finaliza. É isso. Gonçalo. Muito bom. Eu acho que foi uma pena o Gastão não ter vindo, porque
Eu ainda não consegui entender direito o modelo que o Gastão propõe. Às vezes eu fico embatucado que o Erno, de certa maneira, propôs uma saída através da criação de uma organização social. Uma coisa diferente, é igual ao que existe no sistema S, não é uma organização social dessas que nós estamos discutindo a cor do gato aqui. É um serviço social autônomo para a questão da atenção primária. Que é uma bobagem. No caso do Erno, eu não tenho dúvida. No caso do Gaspar, eu não captei ainda o que ele chama daquela autarquia especial para tomar conta da assistência à saúde primária. Bom, foi pena ele não ter vindo. Agora, eu acho que nós já fizemos aí mesmo na Escola de Sociologia e Política uma discussão sobre o S. Eu lembro dessa discussão, né? Agora, o que eu sinto é que a gente não está conseguindo avançar o suficiente. Nós teríamos que propor algum jeito de avançar o suficiente em alguns temas. E tem que separar o tema, porque senão fica... Né? Nós estamos discutindo tudo, não vai discutir nada. Né? Então, o que o Cláudio colocou sobre a questão de financiamento não vai ser discutido. Né? Mas eu concordo com ele. Né? Que nós temos que tirar esses desvios do dinheiro do SUS. Nós temos que discutir essa questão da atenção básica, nós temos que discutir a questão da cor do gato, temos que discutir a pensata que o Bira propõe, eu acho que tem toda a lógica discutir a pensata. Agora, acho que a saúde é um pouco menos complicado do que esse negócio de ponte, né? E até do que transporte coletivo, porque o tipo de modelo econômico que você tem nessas outras questões são mais complexos. Então, o que eu queria dizer, vamos tentar criar um conjunto de discussões pensando a região metropolitana, mas vamos tentar estancar algumas coisas assim, ó, e deixar claro que não se trata de não discutir isso, se trata de discutir compartimentadamente dentro do possível, porque tem uma dialética que junta tudo isso. Mas é possível nós conseguirmos fazer análises e sínteses que possa melhorar a capacidade de entender essas questões aqui no nosso país. Eu vou ficar até às 5h30 aqui quietinho assistindo. 5h30 eu tenho que ir embora, que eu tenho uma consulta. Coisas presenciais a gente quase não faz, mas consulta odontológica é presencial. Então, eu vou numa consulta presencial às 5h30, eu tenho que sair. Obrigado. Boa tarde, parabéns, Bira. Obrigada, Gonçalo. Cláudio, está com você? Não, eu estou rindo aqui, estou pensando, bom, telemedicina a gente está aprendendo, teleodontologia acho que vai demorar um pouquinho mais, né? Mas quem sabe, né, com os robôs que vocês andam trabalhando e tal. Mas, bom, eu vou voltar, assim, eu tinha dividido aquela fala inicial nos dois campos. Uma coisa que é o SUS para frente, e aí acho que não é o nosso objeto assim, preferencial agora, a gente vai ter que pensar muito. Acho que nós estamos atrasados com a formulação do SUS para frente. E a outra coisa é essa questão metropolitana. Eu já aqui manifestei a minha ignorância, mas em meio a essa ignorância, tenho a sensação de que falta, inclusive, formulação de uma política metropolitana, que não é só São Paulo, é o Brasil inteiro. Quer dizer, o que se espera da metrópole? Como que é no mundo a gestão nas regiões metropolitanas? De que forma... Porque a gente consegue olhar para quais são as principais questões envolvidas, pelo menos no campo da saúde. Quer dizer, a primeira, sem dúvida, na minha opinião, é de política. É de que forma se dá a decisão, de que forma é o jogo de poder para essa região metropolitana. Acho que já a saúde talvez tenha sido uma das áreas que avançou um pouquinho nisso em certo momento, e hoje, sinceramente, eu não sei como está. Eu estava lembrando aqui, o Gonçalo participou dessa experiência,
quando a gente começou o Hospital de Itapecerica da Serra, o Hospital Regional de Itapecerica da Serra, durante a montagem, o período inicial, eu era responsável lá. E aí, em certo momento, a gente chamou os secretários dos municípios que seriam mais envolvidos no hospital para conversar com a ideia de constituir um conselho, de alguma forma, pelo menos, dos gestores. E aí nós fomos repreendidos pela Secretaria de Estado que o hospital não tinha nada que ficar conversando com os secretários municipais, que isso era um problema da secretaria, que evidentemente não fez isso, não fazia isso. Então, acho que tem uma questão que está colocada particularmente em São Paulo, que é um modelo político do governo do estado e hoje da capital, de alguns outros municípios também, que não contempla não concebe uma partilha de poder. Acho que a segunda questão colocada, o Bira já trouxe muito bem, a questão de financiamento, quer dizer, sem dúvida uma região metropolitana traz desafios e necessidades que se potencializam, não é apenas a soma dos problemas municipais. Isso exige mais recursos, acho que isso não está pensado como modelo também. E olhando especificamente para a saúde, é pensar, bom, a questão metropolitana não está tão colocada, por exemplo, para a estratégia de saúde da família, exceto nas fronteiras, mas aí é uma questão de discussão de aonde passa o muro do vizinho. Então, a estratégia de saúde da família pode funcionar independentemente disso, desde que, é claro, haja uma coerência mínima em política de recursos humanos e de modelo assistencial. Porque senão começa a fuga de clientela para lá e para cá, fuga de médico, fuga de profissional de um lado para outro, fica essa coisa que é difícil administrar. Então, a questão está mais colocada para outros pedaços e tecnologias da saúde, tanto na dimensão da eficiência, ou seja, recursos que podem ser compartilhados, ganhar em economia de escala, como do funcionamento. E aí eu vou trazer o exemplo acho que tem dois exemplos muito óbvios para a gente. Um é da regulação. Quer dizer, regulação, evidentemente, é uma peça-chave para o funcionamento de uma política metropolitana de saúde, e regulação necessariamente envolve uma discussão de gestão e de compartilhamento de poder e de transparência. A impressão que eu tenho, olhando muito de longe aqui, a 1.000 quilômetros de distância de São Paulo, é que essas dimensões não estão colocadas de forma clara. E a segunda é da vigilância. Acho que a gente está aprendendo, inclusive, com este momento da pandemia, mas já vem de mais tempo, que os desafios que as doenças nos trazem, que o quadro epidemiológico nos traz, estão se tornando mais sofisticados a ponto de que a gente precise de ferramentas diferentes e de, inclusive, capacidade de agregação e de observação diferente. Então, por exemplo, faz sentido pensar que é necessário um observatório metropolitano para as doenças da região, que trabalhe de forma articulada com as vigilâncias e com a área de programas de saúde. Porque isso só respeita à pandemia e às doenças emergentes e explosivas, mas as doenças crônico-degenerativas, aos determinantes, à poluição ambiental, a tudo aquilo que diz respeito à política de funcionamento dos municípios da região metropolitana. Agora, essas últimas questões são questões técnicas, a questão da eficiência, da articulação das redes, etc. Elas são precedidas pela questão política e financeira da gestão. Aí eu não sei qual o trabalho que vem sendo feito, acho que é importantíssimo que a Fundação esteja se debruçando para isso, porque de algum lugar tem que partir isso. Parece que é um tema que não desperta muito interesse, muita curiosidade dos formuladores em geral, e novamente eu falo, me desculpando, porque eu não sou do ramo, pode ser que tenha um monte de coisa que eu nunca vi, mas, em geral, quando a gente nunca viu e nunca ouviu falar, é porque ou não existe ou não ganhou espaço em agenda política, e tem que ganhar pauta política essa questão.
Encerro por aqui. Obrigada, Cláudio, super importante. A Cidinha, está com você, se você quiser fazer um comentário final para a gente finalizar. Está sem som, está sem som. O Cláudio, só respondendo essa última pergunta sua, né, existe um observatório de saúde da região metropolitana de São Paulo, que hoje está com uma equipe da Faculdade de Saúde Pública, que o COSENS participa e que atualmente é coordenado pelo Álvaro Escrivão, e que tem um pouco essa pretensão de acompanhar os dados secundários da região metropolitana, e a cada mês, a cada 2 meses, eles fazem um seminário, convida os gestores da região metropolitana, o COSENS faz parte da coordenação, é uma coisa super tímida, mas tem. Em relação à questão que o Bira falou, nessa região que tem 6 regiões de saúde, uma é São Paulo, você conhece muito melhor que eu. A outra região é o ABC, tem um consórcio, que tem também uma tradição de reunir os prefeitos, e dentro do consórcio tem uma comissão de saúde. Esse consórcio, acho que você conhece, né? Ele foi criado pelo Celso Daniel, e ele vem sobrevivendo aí com problemas de divergência entre os prefeitos, tal, mas que é uma estruturação. Outra região que tem consórcio de prefeitos é a região dos Alto Tietê, que também tem um viés da saúde, que faz reuniões semanais, mensais, tal, que também faz essa discussão. Eu acho que seria bem interessante ter um ator externo para estimular essas discussões. Mas aí eu acho que tinha que ser uma coisa bem preparada para poder resgatar esse histórico. Né? Você vê, o Celso Daniel, eu acho que foi prefeito tem uns 30 anos, então o consórcio deve ter uns, sei lá, 20 anos. Né? Então precisa saber um pouco como é que é a dinâmica, o que tem na região metropolitana de São Paulo. Tem um esforço dos secretários municipais, já pelo menos 3 anos, para tentar fazer uma articulação dessas 6 CIRs, que são as comissões intergestores regionais, né, que é do ABC, Alto Tietê, Mananciais, Franco da Rocha e mais um aí que eu esqueci o nome, tentar cada um eleger um representante, esse representante reunir com a Diretoria Regional de Saúde do Estado, que é a DRS1, para discutir principalmente os contratos dos serviços de alta complexidade de todos os municípios da região de São Paulo com as OSs, né? Porque o Estado tem praticamente, sei lá, 90% dos serviços sob gestão de OS. E ninguém discute esses contratos com os municípios. O ABC não discute o Mário Covas, isso que o Cláudio acabou de falar, viu, Cláudio? Isso há quantos anos atrás? Até hoje. Não tem reunião, Né? Discussão dos hospitais de referência regional com os municípios, não tem discussão dos AMES. Então, há um esforço hoje. 23 anos, Cidinha. Então, há 23 anos que os municípios querem discutir os contratos de gestão dos hospitais, no mínimo, né? Mas a secretaria não quer. Então, tem esse esforço, mas você não tem. Eu acho que a Secretaria de Estado, governada pelo pessoal do PSDB, não tem um entendimento do caráter bipartite do SUS. Não tem, não é entendimento, né? A gente fala entendimento, não aceita esse desafio político de fazer um sistema de saúde integrado regionalmente, que eles vão perder poder, que eles vão ter que discutir junto, vão ter que rever a questão das OS. Então, só queria comentar esses aspectos, né? Eu acho, falando para o Bira, faz todo sentido, desde que esteja muito sintonizado nas realidades, mas não para manter o que tem, para romper, mas também para não ser uma coisa muito fora das lutas, né? Porque tem muita luta tentando isso e sem conseguir. E acho que é uma coisa bastante importante. Agora, o desafio de pensar novos modelos de gestão do SUS, inclusive do ponto de vista regional, eu acho que está colocado. Eu conheço a proposta do Gastão, já ouvi ele falar em vários lugares, já li,
mas eu tenho a mesma impressão que o Gonçalo. Eu não consegui entender de jeito nenhum. Mas é isso, achei que o debate foi super legal. Pena que os temas são muito complexos, né? E a gente não dá conta de uma tarde só discutir tudo. Obrigado o convite e estamos aí. A luta continua e viva os SUS, né? Obrigada, Cidinha. Acho que a Cidinha traz aqui, junto com o Cláudio, também uma questão super importante, né, Bira? Que é essa necessidade de uma articulação com o que já é existente, mas para a partir daí discutir, repensar tudo isso, né? Eu acho que tanto a Cidinha pelo COSEMES, eu participei disso, Daniele Guerra, eu lembro das nossas idas em todas essas regiões, montar essas CIS, esses CGRs, né? Esses 63 CGRs no estado de São Paulo inteiro, toda a discussão, o consórcio, quando trabalhei em Mauá, quando implantei lá, então tem toda essa discussão, tem muita coisa que está colocada aí, mas que precisa ser revista e sair talvez desse lugar. Conheço o observatório, o trabalho do Álvaro Escrivão, que também o Pedro Dimitrov trabalhava junto, e eu acho que uma das coisas, né, Bira, é a gente pensar em como é que a gente se articula com esses saberes, com essas possibilidades, porque a gente não quer só produzir dados secundários, a gente quer poder ver como é que a gente apoia os gestores, né, e articular isso com as universidades, com as várias possibilidades aí que a gente tenha, mas isso é uma coisa para o futuro. Quero agradecer imensamente, Cláudio, um prazer estar com você aqui, muito obrigada, muito legal sempre te escutar, foi muito bom te ouvir lá na CPI, escutei tudinho, tá? Muito bacana a sua participação aqui e lá. Cidinha, querida, adoro sempre te encontrar, a gente já se encontrou de várias formas diferentes, né? O Bira, eu quero agradecer a confiança de estar aí com ele nesse processo, o Gonçalo, que tenho na maior estima, e a Célia, querida, também. Então, agradecer todo mundo que participou até aqui, Bira, que mandou mensagem, que colocou, que participou, a Maria Maeno e a Cíntia, eu queria falar que elas também foram pessoas que tiveram aí no bastidor, organizando isso com a gente, participando, né, fazendo essa participação, e todo o pessoal da FESP, e todo o pessoal daqui, o Marcos também, que ajudou a gente. Vai lá, Cláudio, pode falar, querido, eu já me despeço. Não, é só... Desculpe. Não, desculpe, eu não queria interromper sua despedida, não. Não, é para você, eu já estou passando para você. Eu só ia aproveitar esse momento que estamos num grupo de pessoas aqui para dois alertas que não tem nada a ver com a nossa discussão. Primeiro, este alerta, imagino que vocês aí estejam olhando para isso com muita preocupação, da volta às aulas, que acho que 100% de São Paulo volta às aulas na segunda-feira que vem, né? Isso vai ser um desastre. A segunda, acho que ninguém quase está prestando atenção, está em consulta pública um texto que muda regras para regulação de preços de medicamentos. E isso também faz parte da boiada que traz junto, primeiro, mudança de regras mesmo, que poderão levar a aumentos de preços de medicamentos, especialmente pensar em medicamentos para doenças raras, aqueles top tem todo um lobby em cima disso. E segundo, pretende tirar da Anvisa a Secretaria Executiva da Câmara de Regulação de Preços de Medicamentos e levar para o Ministério da Economia, tirando, portanto, o caráter sanitário, o caráter técnico dessa regulação. Então, essas duas coisas diretamente não têm a ver com o nosso tema, mas eu não podia deixar de aproveitar esse momento, trazer aí o alerta para o COSEMES, para todos que estão participando. E, mais uma vez, obrigado aqui, Karina, Bira, Cidinha, pela companhia. Gonçalo, acho que já foi, né? E a todos que nos acompanharam também. Muito obrigada, Cláudio. Eu só estou dizendo que a gente... Só uma coisa, Cláudio, essa coisa de molecada, esta semana, uns 10 crianças que eu tive notícia de infectadas na escola. Uma é a filha neta do Zé Eduardo, foi secretário do Meio Ambiente em Santos. E o outro é colega meu de bancada, na minha sala, que fez teste para Covid ontem à tarde, então fiquei do lado dele a tarde inteira ontem, eu e vários, os filhos dele com Covid, e vários na mesma sala. Então, de fato, uma preocupação que você chamou a atenção. Isso é escola privada, né? A escola pública está voltando agora, então temos que realmente ter uma atenção, viu, Cidinha? Você que coordena os municípios paulistas aí, entendeu? Tá bom? Muito obrigado e um abraço a todos aí, tá bom? Legal. Obrigada, gente.